aí, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro. Convido vocês agora para fazer a leitura do objeto de conhecimento da nossa aula. Aula 10, objeto de conhecimento, esportes de marca, detalhamento, mini atletismo e ciclismo. Muito bem, então vamos aprender sobre esse assunto. Vamos iniciar então a nossa aula. Muito bem, então na nossa aula a gente vai falar sobre o esporte, né? Vamos então definir o que vem a ser o esporte. Essa situação em que vocês ouvem bastante, né? Quando vocês pensam aí em futebol, em voleibol, em basquete, a gente está falando de esporte. Mas na sua definição, o que vem a ser, né? O esporte é toda atividade física competitiva, com regras e objetivos bem definidos. O objetivo de todas as modalidades esportivas é a superação dos adversários em absoluto respeito às regras. Então a gente sabe que o esporte ele vai ter o quê? Essa situação de competição, mas não somente a competição, né, com a sua equipe adversária ou com o seu oponente, mas também essa competição, essa superação, ela vem do próprio atleta, né, justamente quando ele vence ali aquele desenvolvimento que ele tem que ter ali dentro daquele esporte. Então ele vai se desafiando, ele vai expondo o seu corpo, né, aos limites dele, e aí ele vai alcançando marcas mais representativas dentro daquela determinada modalidade esportiva. Então a gente já sabe que a característica principal do esporte é trazer esse ar de competição, né, dentro ali das disputas, ok? Muito bem. Quando a gente fala de esportes também, a gente fala de classificações que existem dentro do esporte. É como se fosse assim, existem várias modalidades esportivas e essas modalidades, elas são agrupadas de acordo com as suas características, ok? E aí a gente vai ver na telinha para vocês quais são os tipos de esportes que são classificados, né? Então, eles podem ser classificados em esportes de combate. Quais são aqueles esportes de combate? Justamente eu estou falando aqui das lutas, né? Do judô, do jiu-jitsu, do muay thai, do MMA. Quando eu falo de esporte de rede e parede, eu estou falando daqueles esportes em que eu vou utilizar uma rede como divisória. Vai dividir ali a quadra ao meio e vai ter as equipes disputando ali, né, dependendo da modalidade. Então, como esporte de rede e parede, eu dou o exemplo para vocês aqui do voleibol, né, que utiliza ali a rede no meio da quadra e os atletas eles vão passando essa bola de um lado para o outro, tentando pontuar. E também eu tenho um exemplo aqui, o badminton, que é essa modalidade esportiva que eu utilizo ali uma raquete, né, e eu tenho que passar aquela peteca, né, de um lado para o outro para também pontuar e assim ganhar a partida. Temos também o exemplo do campo e taco. O que são esportes de campo e taco? São justamente aqueles esportes em que eu utilizo um taco e uma bola, e essa bola ela vai vir rebatendo esse taco, né? Vai ser lançada para bem longe, justamente para dar tempo de haver aquela movimentação dentro da partida e eu conseguir pontuar ali, ou com a minha dupla, ou com a minha equipe, dependendo aqui da modalidade. Como exemplo de modalidades que existem dentro dessa classificação, eu trago o beisebol e o cricket, né, para vocês como esportes de campo e taco. Temos também os esportes de invasão, e aqui eu já estou falando de esportes como futebol, basquetebol, o handebol, futsal. Por que esportes de invasão? Justamente porque eu tenho aqui um campo delimitado ali no meio, separando as equipes, e no futebol, qual é o intuito do futebol? Qual é o objetivo do futebol, por exemplo? É eu avançar com a equipe que está atacando, né, para o campo do meu adversário, para poder fazer o gol na trave, ou melhor, no gol do meu adversário. Então eu pontuo, eu faço gols justamente dessa forma, invadindo o campo do adversário. E temos também aqui os esportes, que eu já estou falando ali dos jogos eletrônicos que são adaptados para fazer você se movimentar, para fazer você praticar determinadas modalidades esportivas, por exemplo, como o tênis, o golfe, a dança, né? Então aqui eu já estou falando de algo muito mais relacionado ao mundo digital. Temos também os esportes técnicos
combinatório, que eu estou falando, por exemplo, da ginástica, onde esses atletas eles vão estar sendo avaliados de acordo com com a execução de determinadas técnicas, de acordo com a sua desenvoltura. Então, eu estou falando aqui dos técnicos combinatórios. Os esportes de precisão são justamente aqueles esportes em que eu tenho ali um alvo, né? Eu tenho um objetivo, e quanto mais próximo desse alvo eu consigo chegar, melhor para eu pontuar. E aqui eu estou falando, por exemplo, do tiro esportivo, né, do tiro tiro esportivo, que no caso eu tenho ali um alvo e eu vou ter que chegar o mais próximo, atirar, no caso, mais próximo desse alvo, ok? E por fim nós temos os esportes de marca. Os esportes de marca são aqueles esportes em que os competidores eles vão comparar uma determinada marca alcançada. E aí, o que isso significa? Essas marcas, esses objetivos, essas metas que vão precisar ser alcançadas dentro dessas competições, elas podem ser medidas através de tempo, através de distância, através de altura. E como exemplo aqui, eu tenho as modalidades que compõem o atletismo, eu tenho o ciclismo, eu tenho o triatlo, o levantamento de peso, enfim, essas competições em que eu preciso chegar até uma marca pré-estabelecida, ok? Vencer essas marcas. E aí, por falar, né, em esportes de marca, eu citei para vocês aqui o atletismo como exemplo. Vamos, então, desenvolver um pouco mais sobre essa modalidade, né? O que vem a ser o atletismo? O atletismo é justamente esse esporte de marca que vai reunir aí diversas modalidades. Ao longo da nossa aula, vocês vão ver que ela vai unir diversas modalidades ali nas suas competições. E cada modalidade ela vai ter um local específico para acontecer, mas já já a gente vai olhar essas características, tá bom? Então, o atletismo é uma prática esportiva muito antiga. A primeira prova de atletismo que foi registrada aí na história, foi chamada de uma prova que recebeu a nomenclatura de stadium, né, que é uma corrida de aproximadamente 200 metros. E nesse momento aí, várias pessoas, né, milhares de pessoas, aproximadamente 40 mil pessoas, estavam ali presentes, registrando esse momento, presenciando esse momento, e a vitória do primeiro campeão olímpico, né, que era chamado ali de Coroebus, lá no ano de 776 a.C., na Grécia Antiga. Portanto, a gente reconhece a Grécia como o berço do atletismo, justamente porque ali é que houveram os primeiros registros de provas semelhantes ali ao que nós conhecemos como atletismo no dia de hoje. E essas modalidades do atletismo, elas vão comportar ali movimentos muito comuns do nosso cotidiano, né? Desde a antiguidade ali, vem trazendo esses movimentos que são comuns no nosso cotidiano, como no caso das corridas, né, dos lançamentos, dos saltos, são movimentos que a gente pode reproduzir ali no nosso dia a dia. Isso daí é muito interessante. Agora vamos conhecer a pista, né, de atletismo, como que ela é oficialmente. Então, na figura aí, para vocês na cartela, vocês conseguem observar que existe esse campo, né, aí como se fosse um círculo. Essa pista, na verdade, ela vai comportar as modalidades ali de corrida, ok? Então, tem essa pista aí, ela tem suas demarcações, né? Então, cada prova de corrida, 100 metros, 200 metros, 400 metros, vai acontecer tudo nesse local aí, justamente nessas listas que vocês conseguem ver circundando esse campo, ok? Então, essas provas de corrida vai acontecer nesse local, mas observem também que no meio dessa pista, nós temos aí, nessa parte verde, né, que geralmente ela é gramada, outras competições acontecendo, como
o arremesso, né, de martelo, de disco, de dardo. Essas competições vão acontecer justamente nesse local aí, no centro desse campo, ok? E temos também provas acontecendo ali um pouco mais para a lateral, perto do campo, como o salto em altura, salto com vara, né? Temos também o salto em distância, o salto triplo, acontecendo tudo nesse local. Mas tem algumas outras provas que elas são feitas fora desses locais, que vocês vão já conhecer no decorrer da nossa aula, tá certo? Então, esse formato que vocês estão observando aí dessa pista modelo de atletismo, ela data do século XIX, lá na Inglaterra. Então, foi justamente nesse período aí que ela recebeu esse formato oficial que a gente utiliza nos dias de hoje. E as provas oficiais que compõem o atletismo são justamente essas que vão aparecer para vocês agora aí na cartela. Então, quando a gente fala de atletismo, a gente está falando dessas provas oficiais que recebem essas classificações, como provas de pista, que vão comportar ali, né, compor as corridas rasas, corridas com barreiras, corridas com obstáculos, revezamentos. Então, quando eu falo dessas modalidades esportivas, eu estou falando de provas de pista. Quando eu falo das provas de campo, eu estou falando dos saltos horizontais, que são o salto em distância e o salto triplo, e dos saltos verticais, que é o salto em altura e o salto com vara. Também estou falando dos lançamentos, né, de dardo, disco e do martelo, e do arremesso de peso, ok? Agora, quando eu falo de provas de rua, lembra que eu falei que algumas competições elas são realizadas fora daquele ambiente? São justamente as provas de rua, que eu estou falando então de maratonas, de corrida de rua e da marcha atlética. E também no atletismo nós podemos ter as provas combinadas, que no caso é do decátulo, que a gente vai abordar mais para frente da nossa aula, que corresponde ali ao público masculino, e do heptátulo, que corresponde ao público feminino. Muito bem, então conheceram aí as provas oficiais do atletismo, né, de acordo com a sua classificação, e quais, dentro dessas classificações, quais provas são realizadas, né? Agora a gente vai falar sobre as corridas rasas, que são justamente aquelas corridas que são feitas naquela pista que eu mostrei para vocês quando eu mostrei a pista, né, oficial de atletismo. Então, as corridas rasas, elas vão ser divididas em 3 grupos, começando então pelas corridas de velocidade ou de curta distância, né, que são as provas ali de 100 metros, 200 metros, 400 metros. Quando eu falo das corridas rasas de médio fundo, eu estou falando das provas de 800 metros e de 1.500 metros. Quando eu falo de corridas rasas de longa distância ou corridas de fundo, eu estou falando daquelas provas de 5.000 metros até 10.000 metros, ok? Lembrando que dentro dessas provas de pista, né, quando eu falo de corridas, eu também tenho outras modalidades, como as corridas com barreiras, corridas com obstáculos, os revezamentos, a marcha atlética e também a maratona, tá certo? Muito bem, então essas são as classificações dentro dessa categoria aí de corridas rasas que eu trouxe aqui para vocês conhecerem. Agora falando sobre os saltos, né, vamos ver aqui os saltos. Os saltos eles são divididos em saltos horizontais e em saltos verticais, sendo que os horizontais são classificados ali dentro dessa, ou melhor, estão compostos aí dentro dessa classificação, o salto em distância, né, e o salto triplo, que às vezes pode parecer ali, pode ser muito parecido, mas ele tem ali as suas características particulares de cada competição, né? O salto em distância, ele vai ser um salto onde vai ter vai ter o toque na tábua de impulsão e ele vai o mais longe possível. No salto triplo, eu tenho que fazer ali um movimento, né? Salto 1, salto 2, salto 3 e vai ali para uma distância maior. Então, ele tem toda uma característica ali, o que vai diferenciar entre os dois saltos. E falando agora dos saltos verticais, eu estou falando, então, do salto com vara e do salto em altura, que às vezes as pessoas podem se confundir também. Mas aí eu trago aí para vocês algumas imagens que vão retratar esses saltos que eu acabei de falar para vocês. Observem nos saltos aqui de cima,
né, que eu estou falando, então, do salto em distância e do salto triplo, né, que vai ter aquela propulsão ali no ar, no caso do salto triplo. Nos saltos verticais, eu estou falando, então, dos saltos aqui embaixo, né, que vocês estão observando aqui nessas imagens, que é o salto com vara. Então, nessa primeira imagem mais próxima de mim, vocês observam o uso da vara para fazer a impulsão, né, para o salto. E eu tenho o salto ali em altura também, que é onde vai ter o sarrafo, que vai ser colocado a uma certa altura, e o atleta ele vai ter que ultrapassar esse sarrafo sem deixar ele cair, tá? Sem encostar nesse sarrafo. Tá bom? Agora a gente vai passar para os lançamentos e arremessos, para vocês conhecerem um pouco mais a respeito dessa modalidade. Dentro dos lançamentos e arremessos, existem os lançamentos de disco, de martelo e de dardo, e no caso do arremesso, eu tenho arremesso de peso. Então, essas são realizadas dentro daquelas áreas limitadas lá que eu falei para vocês. Na questão dos lançamentos, ele fica dentro daquele círculo, né? Como se fosse um círculo ali. Então, aquela parte gramada é onde acontecem essas provas, ok? Então, como imagem aí, retratando para vocês o lançamento de dardo aí para vocês conhecerem, tá certo? Muito bem. Então, dentro do atletismo, eu também tenho as provas combinadas. E dentro dessas provas combinadas, né, obviamente, elas são provas que vão ser ali unidas com outras provas, né, uma prova unida com a outra. E aí, lembra que eu falei que o decatlo é uma modalidade masculina, né, competida ali pelo público masculino? Então, vamos ver um pouco mais sobre ele. O decatlo é uma modalidade masculina e o heptatlo é uma modalidade feminina. No decatlo, ele vai incluir ali corrida de 10 metros, salto em distância, salto em altura, lançamento de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, salto com vara, corrida de 1.500 metros, corrida de 400 metros e corrida de 110 metros com barreira. Então, todas essas modalidades aí fazem parte do decatlo, que é uma modalidade disputada por homens. Agora, o heptatlo, que é uma modalidade disputada por mulheres, vai ter corrida de 100 metros com barreira, lançamento de peso, lançamento de dardo, salto em altura, salto em distância, corrida de 20 metros, corrida de 80 metros. E, no caso, a atleta, né, deve demonstrar versatilidade e bom desempenho no maior número de esportes que ela competir. Ok? Conhecidos, então, os aspectos principais a respeito do atletismo, vamos passar agora a falar sobre o mini-atletismo. O que vem a ser o mini-atletismo? O mini-atletismo ele foi desenvolvido pela Federação Internacional de Atletismo com o intuito de aproximar as crianças, né? Então, vocês observem aí essa imagem que está trazendo crianças praticando o atletismo. Então, o mini-atletismo ele vem para introduzir essa modalidade esportiva para as crianças que estão ali em pleno desenvolvimento motor, ok? E tudo isso acontecendo de maneira lúdica, né, através de brincadeiras, tudo tornando esse momento de aprendizado muito divertido. E pela sua praticidade, pelo baixo custo e também a possibilidade de reciclar materiais para poder realizar essas atividades, isso tudo proporciona para essas crianças, para quem está praticando, uma riqueza ali de exploração, né, em diversos setores. A criança ela está em pleno desenvolvimento motor, como eu falei para vocês. Então, quanto mais a gente expor as crianças, né, a essas atividades, mais ela vai descobrindo as suas potencialidades. Então, o mini-atletismo ele vem justamente para suprir essa necessidade, para fazer com que haja esse estímulo no desenvolvimento motor, cognitivo também daquela criança. Ok? Muito bem. Agora vamos falar sobre os benefícios do mini-atletismo, começando então pela promoção da saúde. Um dos principais objetivos das atividades esportivas deve ser o de encorajar as crianças a usarem as suas energias a fim de preservar a saúde a longo prazo. Uma criança que pratica esporte desde cedo, ela também vai ser um adulto que vai se preocupar com a sua saúde, que vai estar botando o seu corpo em movimento e consequentemente, melhorando, né, os seus níveis de saúde através do exercício físico. Então, quanto mais cedo ela aprender a importância do exercício físico, melhor. Também temos a questão
da interação social. O mini atletismo é um fator comprovado de integração das crianças em uma experiência social, ou seja, naquele momento em que ela vai estar sendo exposta àquelas atividades, vão existir outras crianças que também vão estar participando e também experienciando essas atividades, e tudo isso vai fazer com que elas ali interajam entre si, e a criança não cresça ali num ambiente solitário, né? Ela vai ter ali a possibilidade de conhecer o desenvolvimento também de outras crianças, isso é muito importante. Então, os eventos por equipes, em que todos contribuem para o jogo, são justamente a oportunidade para as crianças vivenciarem e aceitarem também as suas diferenças, porque como ser humanos únicos que somos, cada um tem o seu tempo de desenvolvimento, cada um tem as suas características particulares, e tudo isso vai ser observado pelas crianças e respeitado por elas também. Temos também a questão do caráter de aventura. O caráter de aventura, para serem estimuladas, as crianças elas precisam perceber que podem realmente vencer a prova em que tomarão parte. A fórmula escolhida deve pautar por conduzir o evento de forma imprevisível até a última atividade. Então, tudo isso que vai estar sendo explorado durante essas atividades, durante essas modalidades, vai trazer esse ar de novidade. A criança ela não vai saber muito bem o que vai acontecer depois. Então, isso daí vai trazer esse caráter de aventura, esse espírito de aventura, de se descobrir, de descobrir a modalidade, de saber quais são as sensações que ela vai sentir ao estar sendo exposta a essas modalidades. Isso tudo é muito interessante. Temos também o princípio de equipe, que é quando o trabalho em equipe é o princípio básico do mini atletismo. Todos os membros da equipe darão sua contribuição para os resultados. A participação individual contribui para o resultado coletivo e reforça o conceito de que cada criança é valorizada. Então, aqui, além de trazer essa importância do trabalho individual, mas é um trabalho individual que vai trazer um somatório, né? Ou seja, a minha individualidade vai contribuir com o grupo, e tudo isso vai ser aprendido no mini atletismo. Olha só que interessante. Agora vamos falar sobre uma outra modalidade esportiva, que é o ciclismo. Então, vocês já observem aí nessa imagem que o ciclismo ele vai ser uma prática que tem como característica o uso, obviamente, da bicicleta, né? E pode ser definido também como uma modalidade olímpica que se apresenta em diversas formas, desde competições mais acirradas até atividades recreativas. E a pessoa que pratica esse esporte ele é chamada de ciclista, ok? Muito bem. Então, vamos ver uns tópicos interessantes aqui da história do ciclismo? Bom, o ciclismo, a bicicleta, né, ela foi inventada por esse cidadão chamado Carl von Drais em 1817. Olha só que interessante. O primeiro clube de ciclismo brasileiro surgiu lá no ano de 1895. Foi incluído nas Olimpíadas no ano de 1896. Daí são coisas interessantes que é bom a gente saber. Quais são os tipos de ciclismo que a gente pode encontrar ali dentro dessas modalidades que são competidas? Vamos ver aí. O esporte é regido por diversas regras e enquadra-se em 4 categorias, sendo estas provas em estradas, provas em pistas, provas de montanha e BMX. No mountain bike, existem várias categorias que são divididas em mais ou menos radicais. São elas, então, o cross country, o free ride e o downhill, ok? E o objetivo dessas competições? Em geral, o objetivo dos participantes é chegar primeiro a determinada meta ou cumprir determinado percurso no mesmo tempo possível. No ciclismo BMX freestyle, nessa modalidade específica, os ciclistas eles fazem sequências de manobras que podem ser feitas em terreno plano, em half pipes, né, rampas, entre outros terrenos. Então, ali, uma variedade de locais onde você pode praticar o ciclismo BMX freestyle. Temos também o ciclismo BMX Racing, que é uma corrida com 8 ciclistas, passando por retas, curvas e saltos. Também temos o ciclismo de estrada, né, que são corridas sobre estradas geralmente pavimentadas, ou ocasionalmente acontece sobre estradas de paralelepípedos ou até mesmo de cascalhos, dificultando um pouco mais o trajeto. Temos também o ciclismo de pista, que acontecem, né, em pistas ovais, e na maioria das vezes essas pistas elas são
cobertas. Então, vou trazer aqui umas imagens para vocês observarem as provas de ciclismo, né? E essa última que eu citei para vocês está ali no cantinho inferior, né? Que vocês podem ver que ela tem meio que um formato oval, que ela tem essa cobertura. Então, é ali que acontece essa prova, tá bom? Agora, falando sobre o mountain bike, que é essa outra prova aí, né, feita com esse instrumento que eu falei para vocês, que é a bicicleta. Essa modalidade, inclusive, é uma variação do ciclismo de estrada, que foi idealizado ali por jovens da Califórnia, lá nos Estados Unidos. E a proposta, o objetivo principal ali, era transformar o esporte em algo mais radical, que trouxesse mais esse caráter de aventura. Então, o mountain bike ele foi criado para competições em terrenos irregulares e também estradas montanhosas, justamente para aumentar o risco, né, aumentar essa adrenalina na hora da sua execução. E também nós temos aqui, dentro dessas modalidades que foram apresentadas no decorrer da nossa aula, as provas combinadas e o ciclismo. Vamos ver quais são essas provas? Nós temos aqui, então, o triatlo, né, que é o triatlo olímpico, que consiste em uma disputa de 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, ou seja, eu vou unir 3 modalidades numa única competição, né? Então, o atleta ele vai passar por todas essas modalidades, competindo nessas modalidades. Ok? Muito bem. Agora que vocês viram todas essas modalidades aí do ciclismo e também do atletismo, vamos ver quais são os benefícios que a pessoa que pratica tudo isso pode adquirir ali no seu corpo, na sua mente. Vamos ver quais são esses benefícios dessas atividades. Muito bem, então vamos falar sobre os benefícios dessas atividades apresentadas para vocês aí no decorrer da nossa aula. Quando a gente pratica, por exemplo, modalidades relacionadas ao atletismo, a gente ganha resistência muscular, porque eu preciso preparar o meu corpo para aquelas disputas, né, para aquelas atividades. Então, obviamente, se eu movimento o meu corpo, eu ganho resistência muscular. E a resistência muscular é muito importante para manter, né, a nossa postura, para que a gente consiga executar as ações do nosso dia a dia, principalmente de uma maneira mais eficiente, principalmente no esporte. A resistência muscular ela é requerida, né? Principalmente quando eu estou falando daquelas provas de corrida, de ciclismo, o meu músculo ele precisa estar resistente para poder suportar essa exposição a essas provas, ok? Também melhora o condicionamento físico dos sistemas cardíaco, respiratório, vascular, entre outros, né? Então, existe uma melhora do condicionamento físico, porque tudo isso vai ser requerido dentro dessas atividades. E quanto mais trabalhado, melhor ele fica, né? Melhor ele funciona. O nosso sistema cardíaco vai funcionar perfeitamente, nosso sistema respiratório, idem, nosso sistema vascular também, porque o nosso sangue ele vai estar circulando no nosso corpo de maneira otimizada. Então, tudo isso é possível através da exposição do nosso corpo a essas atividades. Ajuda também a eliminar as gorduras localizadas. Olha só que legal. Por quê? Lembra que a gordura é um canal, né? É uma fonte ali de energia usada pelo nosso corpo. Então, quanto mais eu demando de energia para estar executando essas tarefas, mais o nosso organismo vai utilizar a gordura como fonte ali de energia, né? Então, isso é muito interessante, principalmente para as pessoas que querem ali ficar, né? Chegar no seu peso ideal. Reduz o estresse, porque como qualquer outra atividade física, vai estimular a produção ali de hormônios que causam aquela sensação de bem-estar, de prazer, isso tudo é muito interessante. É também uma excelente atividade aeróbica e anaeróbica, dependendo ali da modalidade que você for disputar, né? Vai ter um requerimento ali de fonte de energia diferente, né? E ali eu consigo, né, dentro dessas modalidades, ter um gasto calórico bem interessante, bem significativo, justamente porque eu vou estar ali expondo esse meu corpo a essas atividades, que são, na maioria das vezes, bem intensas, né? Vocês viram ali que, principalmente no triatlo, que vai unir 3 atividades acontecendo ali por aquele atleta ele vai ter que estar com um desempenho bem significativo, bem desenvolvido, né? E tudo isso vai fazer com que seu corpo ele esteja cada vez mais ativo. Muito bem, então espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu fico por aqui, desejo a vocês ótimos estudos.